Cultura Geral. Apoio. UniBH, Vestibular Medicina 2021. Prova 22 de novembro. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Sejam todos muito bem-vindos de novo. 1, 2, 3. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Hoje, mais uma vez, com uma pauta super especial. Eu que estou quase que me especializando em psicologia e psicanálise, de tanto programa que eu faço aqui nessa televisão. Mas hoje com uma novidade. A gente vai falar sobre psicologia e psicanálise, principalmente psicanálise em crianças. E para isso a gente está recebendo a psicanalista. Posso chamar de educadora também? Pode educadora sim. Lorena Lopes. Doutora, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral. Muitas pessoas falam, eu não quero que me chamem de doutora, mas eu acho que nessas pautas que são mais livres, eu posso chamar de doutora, eu posso não chamar e tal. É um prazer te receber aqui no Cultura Geral e eu fico numa satisfação tão grande de a gente poder discutir esse assunto que é tão pertinente, principalmente nesses momentos, viu? Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada em poder estar conversando hoje com vocês, dialogando, trazendo um pouco da minha experiência, né, enquanto a psicóloga e psicanalista na clínica com crianças. Bom, vocês estão vendo o sotaque, né? Vamos apresentar a doutora Lorena Lopes. Você é de onde, doutora? Eu sou de Fortaleza, Ceará, sou psicóloga, né? Atuo na clínica há mais ou menos 5 anos, tenho um mestrado em psicologia, né? E a minha atuação, a minha experiência é com crianças e adolescentes, tá? Eu sou psicóloga também escolar. Então, a minha experiência é bastante vasta nessa área da infância, da primeira infância, né, até a adolescência. E também sou professora do Instituto Amas de Psicanálise, primordialmente dando disciplinas na área da infância, psicologia, psicanálise da infância. Trago também alguns autores, né, a gente conversa lá no Instituto sobre Melanie Klein. A gente tem uma disciplina especificamente sobre Melanie Klein, que é uma autora que estuda a psicanálise com crianças, que traz algumas inovações na psicanálise com criança, a importância do brincar, né, para abordagem psicanalítica com crianças. Depois eu quero a referência do livro, que eu quero pelo menos baixar algum artigo, alguma coisa para eu poder ler. Tá, joia. Bom, como eu tenho vários amigos, né, que têm crianças e tal, eu acho que essa pauta é super importante, né? Como é que nós podemos entender a psicanálise em criança, doutora Lorena? Porque a gente tem um processo, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, e para a gente não ficar muito técnico, eu faço muito essa leitura aqui, essa questão da alteridade, né, que a criança recebe muita coisa que vem do outro, da outra pessoa. Fala para a gente como é que é essa ideia de tratar a criança, ou de pelo menos acompanhar a criança já nas suas primeiras fases ali. Pronto. A primeira coisa que a gente tem que pensar é quando é que surge essa demanda? Quando é hora de levar minha criança para um psicanalista, para iniciar um tratamento psicológico, vamos dizer assim? Quais são os sinais, né? Muitas vezes essa demanda, essa sinalização vem da escola, quando percebe alguns comportamentos da criança, né, que estão fugindo aí à norma ou que estão fora do padrão do desenvolvimento. Então, a gente recebe muito na clínica crianças que vêm encaminhadas primordialmente pela escola. Mas a própria família pode perceber, né, alguns sinais de mudanças de comportamento, por exemplo, a chegada de um novo irmão, uma mudança repentina na rotina daquela criança,
muitas vezes essa demanda ela vem transformado em forma de queixa, né? Aparece para a gente, para os profissionais na clínica, um sintoma. Ah, essa criança ela não consegue se concentrar, não tem um direcionamento, é uma criança muito agitada. Então, muitas vezes essa queixa que chega na nossa clínica é de sintomas mais aparentes. Depois dos primeiros atendimentos é que o analista vai percebendo a real, né, demanda. Existe um distanciamento do que é a queixa e do que realmente é a demanda, né? Do que aquela criança está precisando, quais são os complexos familiares que fazem parte daquela questão daquele sujeito, né? Que muitas vezes a criança não sabe o porquê que ela está ali. Ela se pergunta o que é um analista, o que é o psicólogo, por que minha mãe trouxe, né? Então ela não tem um problema aparente. Para a criança está tudo muito tranquilo. É uma questão de insatisfação, às vezes, dos pais e da família. Portanto, é preciso fazer nos primeiros atendimentos com a criança essa clarificação do que é um psicólogo, por que ela está ali, de explicar que às vezes ela pode se sentir segura, fazer esse vínculo primeiro, né, de confiança com a criança, e também colocar para ela que ela pode se sentir segura, que aquilo que for falado na sessão não vai ser aberto para outras pessoas, né? Existe um sigilo. Isso tudo na linguagem daquela criança. E a questão principal, você pode me perguntar mais para frente, aí é assim, como atender uma criança que muitas vezes não fala, que muitas vezes não tem esse pensamento muito bem elaborado, e aí a gente vai observar pelo brincar. Vou falar um pouquinho mais. Bom, eu tenho que começar pelo começo, né? Então, quando eu estudei com o Dr. Fábio Belo aqui em Belo Horizonte, quando eu fiz meu curso de Direito, nós estudamos sobre a situação originária da criança, né? Naqueles primeiros momentos, né? Como que a gente, ou quais os cuidados que a gente precisa ter nessa formação originária? Porque naquele primeiro momento a criança, tudo que ela tem ali, o que ela sente, é passado por ela através do comportamento, do sentimento dos pais e tal, né? Como é que a gente como é que a gente trabalha isso, doutora? E como é que a gente pensa isso na transferência para a criança? Pronto. A questão da formação originária dos vínculos, né? Da forma como você vai acolher o olhar para a psicanálise é importantíssimo, né? Assim, desde a tenra infância, quando a gente fala desde a tenra infância, é lá dos primórdios, a criança lá com os primeiros dias de vida. Esse olhar é primordial. Mas, Lorena, que olhar é esse? Né? Assim, de nomear. A criança ainda não tem uma linguagem elaborada, mas os pais, a família, né, assim, vão colocar, eles que vão fazer essa entrada na linguagem. Então, a primeira questão para a criança ser tornada sujeito, né, para a psicanálise é importante esse conceito de sujeito, para ela ser inserida na linguagem, ela precisa ser falada. E ela é falada desde a gravidez, quando os pais, por exemplo, colocam um nome, né, pensam, idealizam o que essa criança vai ser quando crescer, se vai parecer com o pai, se vai parecer com a mãe. Então, esse discurso, essas palavras que a gente fala, é uma antecipação do sujeito que está por vir, né? E que precisa desse banho de linguagem, precisa desse olhar primordial do outro, né? Esse olhar enquanto mãe, esse olhar enquanto pai, essa vinculação, para que a criança não, por exemplo, não entre numa estrutura, vamos dizer, psicótica, né? Não vá para psicopatologias mais graves, que a gente sabe que tem alguns estudos aí que apresentam, né, assim, uma problemática desse vínculo primeiro, mãe-bebê,
com relação às psicopatologias graves, por um erro, por uma dificuldade ali de acolher, né? O bebê às vezes não se aconchega no colo da mãe, o bebê não se aninha, né? Então, assim, provavelmente isso possa dificultar a constituição enquanto sujeito nas fases do desenvolvimento, né? Então, é importante, as primeiras questões que a gente deve estar atento é essa fala, essa antecipação do sujeito, antes mesmo de ele chegar ao mundo, né? Assim, mas a criança não fala, então, assim, o próprio ato de contar uma história, né? A música, quando a mãe ainda está grávida, né? Assim, e o reconhecimento da voz da mãe quando esse bebê já nasceu, né? Assim, o quanto isso acalma. Então, a questão da linguagem, né? O banho de linguagem, a voz, o olhar, são questões que parecem pequenas, mas que são importantíssimos para o desenvolvimento da criança, desenvolvimento psíquico da criança e do bebê. Pois é, Lorena. No primeiro ano de vida, eu estava conversando aí também com o Daniel Lima, né? Quem me indicou ele também foi a Rosa, né? Que também me indicou você, que é uma mestra e uma pessoa maravilhosa, assim, que o dia que eu for no Nordeste eu tenho que conhecê-la. Eu conversando com o Daniel, a gente estava conversando muito, e ele uma pessoa muito bacana, e ele me fala desse arco na formação, né, do indivíduo, né, que é um escudo protetor ali, né, que já tem estudos, né, desse arco que é formado pelo braço, em que a criança, o bebezinho, ele se sente protegida por esse arco, né? Esses sentidos todos que fica aguçado, também que vem de um processo de alteridade daquilo que vem do outro, ele está muito caracterizado por essa questão de ser mãe e dessa proteção que é lhe dada naquele momento. Não precisa de falar, mas só o sentido disso, dessa proteção, já é o suficiente? A palavra é importante, né? Mas a criança se sentir acolhida, ela se sentir envolvida por esse vínculo. Quando não há fala, né? Quando há silêncio, quando a mãe, por exemplo, é uma mãe afetuosa, né? Mas é uma mãe silenciosa. O que é que tem de problemático nisso? Quando não há palavras, né? Que o bebê não vai se inserir na lógica da linguagem. Ela pode até ser uma mãe super afetuosa, né? Mas a criança pode entrar numa estrutura que a gente diz na psicanálise, né? Para fora da normalidade, para dentro de uma estrutura psicótica, quando não há palavras, né? Quando há esse silenciamento. Então, é importante a palavra, é importante, mesmo que seja uma mãe afetuosa, mesmo que seja uma mãe que acolha, né? Mas é importante ela ir colocando, que a gente chama na psicanálise, a entrada do bebê no campo simbólico. O simbólico é exatamente essas palavras. E quando não há palavra, fica o vazio, né? Que a criança não consegue, como se ela não se constituísse, não tivesse borda, né? Não houvesse bordejamento, quase não saía. Então, é importante que a gente faça essa vinculação. E outra coisa, nessa perspectiva da alteridade, é a entrada de uma lei, né? Quando a gente fala do complexo de Édipo, as questões lá do Freud, a entrada de um terceiro. Quem é esse terceiro, né? Quem é essa lei? É alguém que faça essa figura paterna, que não necessariamente é o pai, né? Às vezes a gente encontra famílias que quem entra como terceiro é uma avó, é uma tia, não necessariamente a gente fala de função paterna.
Então, é quando a criança vai precisar desses limites, que há esse vínculo primeiro com a mãe, né? Principalmente aí na primeira fase de amamentação, o bebê está muito ligado à mãe. E aí a Melanie Klein fala numa questão que essa fazer um corte, né? Fazer um corte dessa simbiose, e esse corte acontece por volta lá dos 9 meses, 6 a 9 meses, com o desmame, né? E a entrada de um outro que coloque, que organize o sujeito na cultura. Então, porque se fica essa vinculação, né, mãe-bebê, e não há a fala do outro, a fala dessa pessoa que possa fazer a função paterna, o bebê também pode entrar numa lógica psicotizante. Então, é importante esse tripé que o Freud fala, né? Mãe, bebê e a entrada de um outro, que é o pai, que é a avó, né, que é a tia, às vezes é a própria igreja, uma instituição que organiza o sujeito, que traz essa perspectiva de lei, né? E muitas vezes, quando isso não é colocado, a gente vê aí crianças que têm essa dificuldade, né? Assim, de ouvir a fala do outro, ela se fecha, ela fica fechada num ensimesmamento, é uma cápsula que a criança cria. Por isso que é importante esse tripé, né, que a gente fala, mãe, bebê e esse terceiro para fazer o corte. Lorena, como que nós devemos trabalhar a formação da identidade da criança? Porque nós sabemos hoje que nós temos uma sociedade muito corrida, nós sabemos também que nós temos uma libertação, vamos dizer assim, da mulher. Eu não gosto muito de usar esse termo libertação, porque fica muito pejorativo, mas essa ideia de que a mulher ela está ocupando vários espaços na sociedade também, fora do ambiente doméstico, né? Já de um tempo para cá. Isso é uma emancipação para um lado, mas causa uma deficiência para o outro, porque você, por exemplo, na formação da criança, você deixa ela para ser formada, e daqui a pouco a gente vai tratar um pouco disso, com o terceiro ou quarto, né, da relação. Como que a gente trabalha essa formação da identidade da criança quando você tem essa necessidade também de sair de casa? A formação da identidade vem, né, desde o nascimento, vamos dizer assim, quando os pais, né, eles de alguma maneira nomeiam essa criança, eles colocam ela em um lugar, seja num lugar de privilégios, né? Às vezes a gente escuta, vem na clínica alguns comentários assim, doutor, eu acho que ele é imperativo, já vem com um rótulo, né? E é engraçado quando o erro na palavra, né, de hiperatividade para imperatividade, a gente, enquanto analista, trabalha muito com esse jogo de palavras e a escuta, né, a escuta desse sujeito. E quando a gente entende que a criança está imperando, né, diante a família, que ela é rei, que ela reina ali naquela família, que tipo de identidade, de construções identitárias essa família está formando. Então, a base, né, vem aí qual lugar que essa mãe e esse pai coloca essa criança. É um lugar de reinado, né, aquela criança que impera. É um lugar de abjeto, né, assim, não me importa, eu deixo com qualquer pessoa. O mais importante, esse bebê veio numa fase muito conturbada da minha vida, eu preciso alavancar a minha carreira, e aí a criança fica nesse lugar de denegação, né, de não tanta importância.
Então, essa construção identitária vem, né, de como essa criança está colocada, em que lugar psíquico, vamos dizer assim, ela está colocada, né, no seio familiar. Né? E depois, aos 2 anos, né, com a entrada na escola, essa família precisa precisa trabalhar, precisa fazer os seus afazeres, vamos dizer assim, e colocam na escola. E essa a segunda instituição que também vai começar essa construção de identidade. A criança começa a entrar, né, a fazer um laço com o social. Qual é o primeiro laço com o social? É a entrada na escola. Então, é a segunda fase, né, da construção identitária, mas eu gostaria de destacar, né, assim, e colocar para os pais que estão assistindo a essa entrevista, de pensar em qual lugar a minha criança está colocada, né, assim, do ponto de vista psíquico. É uma criança que não tem freios em relação ao querer, ao desejo. Tudo que ela quer é disponibilizado, que tudo que ela deseja está ali de prontidão, ou ela sabe lidar com a falta, sabe, talvez sabe, de alguma maneira, controlar essas emoções. Então, a construção da identidade vem, né, assim, primeiro na família e depois com o social, primordialmente na entrada com a escola. Na entrada na escola, né? Lorena, tem uma outra coisa também que tem feito as pessoas sofrerem muito, decorrente dessa volatilidade. Você sabe que essa palavra volatilidade, eu uso ela quase tem uns 3 meses que eu tenho usado essa palavra, porque está tão volátil. Aí lá na televisão, aí o pessoal vai mandar alguma coisa para mim e fala assim, não, porque a volatilidade do programa e tal, eles estão sempre brincando comigo nesse sentido. Mas com essa ideia de volatilidade das relações e tal, a gente tem também mães que são mães e pais também, né? Aquelas mães que se separaram porque a modernidade, esse tempo pós-moderno, né, tem tomado o tempo das pessoas, tem tomado a paciência das pessoas, né? Tem tomado até o lúdico das pessoas, né? Então, tem sentimento de culpa envolvido aí. Como é que trabalha essa ideia de que a gente precisa relacionar essa formação do filho sem culpa, essa formação do filho com o processo educacional, essa relação do filho com essa coisa da liberdade, da sua liberdade, óbvio, de escolher se vai ter um parceiro, se não vai estar, se não vai ter, se vai estar casada, se não vai estar, né? Como que trabalha tudo isso para que a pessoa que cuida, a mãe, né, que cuida do filho, às vezes o pai também, que cuida do filho que está ali separado, que não tem mais intenção de viver com a pessoa, para ela não se sentir culpada, né, por criar o filho dessa forma, quais as coisas que elas precisam se ater e perceber também, e os cuidados que ela tem que ter também, para que essa criança também não sinta a falta, né? Porque senão vira um adulto com aquele sintoma de falta, né? Falta sempre alguma coisa ali. Com essa pergunta, Ederson, eu lembrei de uma autora, que é psicanalista também, Ana Sui, que ela diz assim, se você é mãe, né, já há culpa aí envolvida, já tem esse sentimento de culpa já de alguma maneira vem marcado, né? Culpa por não conseguir fazer, por exemplo, a amamentação perfeita, sentimento de culpa por não conseguir ter essa tríade, houve uma separação, e aí a criança vai crescer, a preocupação da criança crescer sem um pai, né? Culpa porque chegou um bebê muito novinho e ela não está conseguindo conciliar. Então, a gente, para responder assim,
não tem como se sair desse sentimento de culpa, né? Nós somos sujeitos faltantes e, de alguma maneira, né, esse sentimento de culpa vai vir, que é comum da maternidade. É comum não... E, assim, reconhecer isso, talvez, né, na sua própria análise, na sua própria terapia, de que você não é perfeita, que você tem furos, que você não consegue, que você cansa, que mãe cansa. Não é que você não gosta do seu filho, né? Não é que você não queira dar aquele, estar 100% para ele naquele momento, mas como você mesmo falou, estamos numa era moderna em que são muitos papéis, a mulher está envolvida, e principalmente agora no período de pandemia, né? Assim, era casa, trabalho, família, tudo junto e misturado. Quanto peso, quanta carga essa mulher carrega, né? Quanto fardo. Então, reconhecer que falha mesmo, né? E é difícil, porque quando você tem um filho, você idealiza, você quer se doar 100%, e aí a gente vai trabalhar com essa mulher na análise para ela perceber que sim, ela precisa de ajuda, ela precisa de rede de apoio, e que em algum momento ela vai se sentir culpada, né? Mas esse sentimento de culpa, ele pode ser, vamos dizer, reatualizado, ressignificado na terapia, e ela dá a volta, né? E se articula de outra maneira. Então, culpa sempre iremos sentir, né? Assim, quem é que vai amenizar isso? É a própria pessoa, né? Tentando se articular de uma forma diferente, tentando reconhecer que nunca irá ser 100%, né? Que não existe essa figura humana, essa mãe, né, cheia de falhas, ela não vai ser 100% o tempo inteiro. Então, é reconhecer isso, trabalhar, pedir ajuda, né? Colocar, mas é uma mãe que não tem apoio, né? Assim, está separada, ela não consegue. Então, pede ajuda na escola, né? Com a vizinha, com a sua mãe. Reconhecer que a gente é frágil e que sim, precisamos dessa rede de apoio, certo? Lorena, criar o filho sem pai ou criar o filho sem mãe pode trazer aí pode trazer aí um sujeito de falta no futuro? Como é que trabalha isso e como é que a gente traz esses cuidados, né? Por exemplo, a terapia desde criança, aquela condição. A gente tem que falar também para aquelas famílias que não têm condição, né? Então, assim, que assistem o nosso programa, que às vezes vê um take, porque hoje o Instagram, né? Você põe uma coisa no Instagram, ela dispara, você não sabe nem para onde é que vai e tal. Então, assim, para essas pessoas que têm condição de pagar, que têm condição de fazer uma terapia, é muito interessante, né, entender como que se faz a formação dessa criança, se for mãe, se for pai, que vai criar sozinho, por N motivos, porque morreu, ou porque separou, ou porque a pessoa sumiu, mas ela vai ter que dar conta disso sozinha. Como que a gente trabalha isso? Ok. Como é que a criança, né, pode lidar com essas questões, vamos dizer, um pouco que traumáticas, se forem relacionadas a uma morte paterna ou uma separação? Então, para a psicanálise, Ederson, a gente trabalha com o singular, né? O modo como eu reajo a uma situação, o modo como você, como uma criança. Cada criança é única, né? Na perspectiva psicanalítica. Então, pode ser que sim, essa criança houve uma separação aí dos pais e ela esteja sofrendo muito. Como é que a gente vai trabalhar isso na clínica, né? Como é que a gente vai dialogar com esse sofrimento? Porque ela pode, como ela não consegue colocar em palavras, ela vai atuar, vai criar sintomas, né?
criar sintomas de hiperatividade, de não aprendizagem, né, dificuldade na escola, de relacionamento. Então, a gente tem que entender as entrelinhas, né? Fazer um estudo meio que 360 do que está acontecendo na vida daquela criança. Mas, por outro lado, tem outras crianças que conseguem passar por isso, né, assim, de um modo mais ou menos tranquilo. Quando eu digo mais ou menos tranquilo, que ela se coloca em um outro lugar, ela se organiza de uma outra maneira, né? Mas quando isso é problemático, a gente não tem determinações na psicanálise. Separou, vai ter um problema na idade adulta, vai ser um adolescente problemático. Não é uma condição sine qua non, né? Não é uma determinação. Cada sujeito vai elaborar de uma forma diferente. Se houver uma questão traumática, uma situação traumática, uma criação de um sintoma, por exemplo, como é que a gente vai trabalhar isso na clínica? A criança, de uma maneira ou de outra, vai trazer esse sofrimento, né? De que maneira? De um modo bem lúdico, na brincadeira, né? Quando ela estiver lá brincando com dinossauros, quando tá brincando com um carrinho, e o analista vai fazer essa escuta mais aguçada, né? E algumas pontuações, algumas interpretações para que essa criança se organize de um outro modo, né? Para que ela não fique presa naquele sintoma. Então, o nosso trabalho com crianças na clínica é observar esse brincar, né? Saber de que maneira aquela criança está brincando, observar se é uma criança que brinca ou não, né? Porque se é uma criança que não brinca, a gente já precisa ligar as anteninhas, né? Alguma questão está havendo ali. É preciso entender assim, os desenhos, criança que está passando por um conflito, né? Está passando por, quem sabe, algum abuso físico, violência física, de alguma maneira colocar isso na brincadeira, no desenho, e aí a gente vai trabalhando essas perspectivas, né, e tem um tempo de análise, é importante que essa criança seja acompanhada o quanto antes, né, esse vínculo, essa transferência que ela faz com o analista de se organizar de um modo diferente, né, assim, de transformar esse sintoma em algo mais criativo, né, de migrar, talvez, para esse sintoma, de um sintoma para uma questão, vamos dizer, mais criativa. Tem crianças aí que conseguem se sair de situações traumáticas através da dança, do teatro, adolescentes, por exemplo, que fazem escritas de diário, né, que é extremamente terapêutico. Então, a gente atua por essa via. Espaços de lazer e lúdico. Como é que a gente trabalha isso, Lorena? No mundo da criança, no mundo infantil, a importância que tem de ter espaços de lazer e também espaços de educação, né? De lazer, desenhos, essas coisas mais lúdicas também que a criança precisa, né? E isso vai também transformando o que a gente chama de capital simbólico, né? A criança vai adquirindo um capital simbólico melhor quando ela aprende a brincar, brincar também é aprender, né? Ela aprende a improvisar, né? Ela atua, ela dramatiza, né? Ela faz giro nos discursos. Como que faz... Dá uma pincelada nessa ideia do brincar e também da construção lúdica do mundo da criança que ela está desenvolvendo ali na cabecinha dela. Pronto. O brincar, né? Assim, a gente está falando aqui de clínica psicanalítica com criança. Então, a primeira questão que a gente pensa em relação à clínica com crianças, como é que a gente vai acessar essa criança, é pelo brincar,
né? Ela não vai chegar na nossa sala, no nosso consultório e deitar no divã e falar dos seus problemas, né? Falar das suas questões de forma aberta, né? Não entra em associação livre, assim, tão facilmente. Então, Freud diz que o brincar tem o mesmo estatuto do sonho, né? Tem o mesmo estatuto é a forma como a criança associa livremente. Então, a primeira questão que a gente coloca quando uma criança chega na nossa clínica é que ela pegue algum brinquedo, né? Que ela possa falar de si da forma como ela puder, né? Então, disponibilizando brinquedos, disponibilizando papéis, canetinhas, lápis de cores. A gente utiliza muito também da modelagem, né? O trabalho com argila, com massinha, e vai fazendo a criança escoar, né? Trazer as suas questões internas para dentro da análise. Então, esse lúdico é essencial para o trabalho com as crianças. E a gente vê não só na clínica como na escola, né? Parece até clichê quando a gente escuta em lives, a gente escuta profissionais da educação falando, a criança aprende brincando, mas é isso, né? Assim, a forma, o falar, a linguagem da criança tá expressa através do brincar. E é aí onde a gente vai captar, ter a sensibilidade de fazer essa escuta, né, de fazer essas interpretações e de alguma maneira ajudar essa criança a um redirecionamento subjetivo, a girar de lugar, né, assim, a transformar aquilo que está com entraves, que está problemático na vida daquela criança. Então, dessa maneira, uma clínica com crianças precisa haver espaço para a ludicidade, para a criação, a gente precisa estar disponível para isso. E não só na clínica com crianças, né? Na própria família, como é que eu posso entender, né, assim, como é que... Será que os pais estão, em algum momento da sua rotina, tirando um espaço para estar com seus filhos, né, para sentar mesmo e brincar, para entender como é o desenvolvimento até da inteligência, estratégias, né, assim, nos discursos, nas histórias, está fazendo uma contação de história com aquela criança, né, está se disponibilizando a criar. Eu tenho na minha clínica pacientes que adoram, né, assim, a possibilidade de criar coisas novas, né, de desmontar computadores e criar uma máquina do tempo. Será que os pais estão se disponibilizando a entrar no imaginário, né, esse jeito criativo da criança? Ou, não, filho, agora não. Papai está sem tempo e é no celular, né? Quando a gente fala da construção da identidade, como é que você quer colocar que o seu filho não pode ficar tanto tempo nas telas, nas tecnologias, se você já fala com ele, né, no seu celular, não olha, não tem esse olhar direcionado para o seu filho e só, né, tá ali trabalhando a todo momento, não se disponibiliza a ficar próximo ao seu filho, né, a tirar um momento para uma contação de história, não se disponibiliza a estar inteiro, né, com essa criança. Lorena, nós podemos dizer que a gente está vivendo um rolo compressor na formação das crianças? Um rolo compressor, uma linguagem bem metafórica. Acredito que sim, Ederson. Né, assim, um rolo compressor quando as questões são muito rápidas, né, assim, quando não dá tempo de digerir. Isso não só da família, né? Porque como a gente está mediado, está atravessado pelo tempo, eu observo isso, eu tenho experiência com escolas, sou psicóloga escolar, e eu consigo observar isso até na forma, nos tempos, né? Assim, acabou, a criança está brincando ali, está fazendo desenho super concentrada, mas acabou o tempo, bora pessoal, né? E tira a atividade, já entra em outra,
né? E assim, não tem tempo para o criar, às vezes, né? Porque existe a gente chama até no Brasil de grade curricular, é como se a gente tivesse preso, né? E não há tempo, tudo é muito nas pressas, existe muito essa questão do tempo é dinheiro, né? Vamos lá, da rapidez, e o quanto isso. Aí eu penso, né? Será que a gente não está sendo um rolo compressor para essas crianças nessa perspectiva? Olha, Acho que sim. uma das coisas que eu tenho observado muito, eu acho que esse programa tem essa característica também, é de questionar essa coisa da sociedade da competitividade, né? O sujeito Uhum, positivo, né? Eu posso tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar conta de tudo. E isso está sendo introjetado na criança já desde bebezinho, né? Então, essa uhum, competitividade, a pessoa ela entra numa escola e quer ser melhor do que a outra, e aí ela já é estimulada a competir desde nova e não de conviver e criar, né? uhum, Isso é um desafio social que a gente vai viver, porque eu tenho, para mim, uma impressão, até pelas coisas que eu já li, mas mais pelas coisas que eu já ouço, que essa sociedade da competitividade vai acabar criando uma geração mais deprimida, porque você não tem, você precisa ser feliz o tempo todo, você precisa dar conta de tudo o tempo todo. uhum, Isso é a sociedade da competitividade. E como é que a gente trabalha isso? É difícil, eu sei que é difícil, porque, por exemplo, quando uhum, você coloca esse assunto em pauta, a primeira coisa que a pessoa pensa mas meu filho vai ser o quê quando ele, né? Ele vai ter que isso, dar conta dessa sociedade. Só que uhum, tem um problema, você chega lá na frente, você tem uma sociedade robotizada, então as pessoas não sabem improvisar. É quase que uma sociedade comando-controle, né? Você fala com a pessoa, ela não sabe pensar além daquilo que ela sabe fazer. Então, daquilo que foi apresentado para ela, aliás. É, como que trabalha isso, Lorena? Vai ser um desafio para a clínica, vai ser um desafio para a formação das crianças, vai ser um desafio para os pais. Como que você uhum. enxerga isso? São mudanças de paradigmas, né? Assim, eu trabalho numa escola construtivista e que está na contramão dessa lógica da pressa, de que os adolescentes precisam entrar no Enem, né? Assim, que com 17 anos e que porque é uma lógica mercadológica, né? E muitas pessoas estranham quando chega numa escola construtivista e que tem um ritmo mais desacelerado, que a gente dá espaço para a criatividade, para o pensamento crítico, para a argumentação. E eu sou muito feliz mesmo, né, assim, de estar numa escola que, de alguma maneira, né, assim, tenta colocar para os seus alunos, porque muitas vezes eles vêm de uma família, mesmo que escolheram, né, aquela proposta construtivista, ainda há uma cobrança, ainda há uma competitividade. Lá a gente não se fala em provas, né? O aluno ele é avaliado processualmente, né, nas suas participações. O que a escola quer é entender esse lado criativo, aguçar o pensamento crítico, que essa criança não se sinta muitas vezes paralisada, porque eu vejo, né, assim, nessa lógica da pressa, de eu ter que conseguir, que a gente não dá espaço para o novo, né? Que quando o sujeito chega, por exemplo, numa empresa que ele precisa pensar em uma outra estratégia, opa, paralisa. Porque o estudo foi muito automatizado, porque ele aprendeu daquela maneira, né? Talvez não consegue se relacionar bem. A gente fala hoje de habilidades socioemocionais, né? Então, a criança precisa trabalhar essa questão da persistência, o trabalho em grupo, né? A possibilidade de empatia,
E que isso está um pouco na contramão dessa questão da competitividade. Então, é difícil? Porque nós estamos numa cultura onde o melhor é aquele que passa, né, assim, com 17 anos, no melhor vestibular, que está em ascensão, né? Mas será que esse jovem, esse adolescente está preparado para as questões que vão aparecer durante a sua vida acadêmica? Né? Será que essa criança ela teve esse embasamento, né, desde a sua infância até as fases do seu desenvolvimento para lidar com as frustrações, entender que vai cair em algumas vezes, mas vai precisar se reerguer, né? Então é importante a gente ir trabalhando isso tanto na clínica quanto na escola, por mais que estejamos inseridos, né, no mundo de competitividade, mas eu acho que a gente precisa recuar, né? E esse ano de 2020 ele veio mostrar para a gente que tem outras coisas aí mais importantes, né? Do que o dinheiro, do que a pressa, do que... E eu estava assistindo uma série onde eles colocavam exatamente essa questão, né? Assim, as pessoas, elas vivem para trabalhar ou trabalham para viver? Né? E aí de a gente se interrogar, né? Se interrogar, o que é que eu estou fazendo, né? Assim, eu estou abrindo espaço para o ócio, para a criatividade, para eu me permitir, né? Às vezes, durante essa pandemia, eu escutei várias pessoas dizerem que precisavam se sentir produtivas, né? Porque o sentimento de culpa vinha, eu não estou fazendo nada, né? E assim, como é que pode eu não fazer nada? Não se permitia, né, assistir um filme, fazer um exercício físico, fazer uma meditação, porque precisavam dessa produtividade. Produtividade, algumas pessoas acham, né, que é trabalho, 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 trabalho. Será que produtividade também não é no campo da criatividade? Não é fazer uma coisa que eu gosto? Né? Então, talvez a gente se interrogar diante dessas questões. A gente está indo para a parte final do programa. O programa não dá vontade de acabar, não. Mas Lorena, nós tivemos um ataque sistemático na escola pública, né? Então, era o grande espaço, principalmente na primeira infância, de convivência social, onde as crianças aprendiam sobre a tolerância, a diversidade, né? Tinha uma tolerância maior com essas questões que hoje são pautas identitárias, como racismo, misoginia, essas coisas todas que acontecem, né? Beleza, né? E o que a gente vê hoje? Que a educação está privatizada, na sua grande maioria, principalmente da classe média para cima, e a gente não tem espaços tão grandes de diversidade, né? De diversidade. E aí, o que a gente traz, o que eu queria trazer para essa discussão? A sociabilidade, né? Voltar ali à convivência das crianças com outras crianças, de outras situações socioeconômicas, né? De outras realidades, talvez seja uma realidade pulsante na nossa sociedade hoje, porque a gente está vivendo cada um na sua bolha e as pessoas não conseguem entender, e isso está faltando, isso está acabando por criar uma falta de empatia muito grande. Como é que os pais devem se relacionar com isso, né? Para não cobrar tanto das crianças, né? Lógico que uma cobrança tem que ter, mas não cobrar tanto, tanta competitividade, nota de escola tem que ser melhor, colocar numa escola, um menino que entra com uma escola, por exemplo, uma escola que ensina o menino a competir desde cedo para ele ter uma vaga, ele já começa a estudar para o Enem com 9, 10, 8 anos de idade, né? Essa crueldade que é feita com a criança, né? A gente ter esse cuidado, né, de deixar a criança trabalhar
o lúdico, a questão, descobrir a sua própria sexualidade, descobrir o seu eu, tentar ali e tocando no seu corpo. Fala um pouquinho disso para a gente, para eu não estender mais, já estendi. Pronto. É importante, né, assim, que os pais, eles abram perspectivas, pautas, né, pautas sociais, de conversar abertamente com os seus filhos sobre questões que muitas vezes são consideradas polêmicas, né, e que essa construção da opinião muitas vezes vem no Instagram, nas redes sociais, né, Facebook, e a criança às vezes pode ter uma opinião deturpada do que é a questão da tolerância às diferenças, né? Violência contra a mulher, fome, miséria. Será que as crianças estão sabendo, ou os pais colocam uma bolha, né? Assim, porque tem algumas famílias que têm essa dificuldade de falar sobre a sexualidade, dificuldade de falar sobre os cuidados com o corpo, né? Há esses tabus, mas eu vejo e eu oriento as famílias que são atendidas, né, assim, na clínica, a ter diálogo aberto, a mostrar outras realidades, né, a colocar para essas crianças e adolescentes, por exemplo, que o consumismo desenfreado pode ser problemático, pode ser perigoso, né? Mostrar o outro lado. Crianças agora, durante esse período de pandemia, que são muito privilegiadas por terem aí suas tecnologias, por terem acesso à internet, por ter a possibilidade de a escola entrar na sua casa e esse conhecimento não parar, mas e outras crianças, né, que não sabem o que vão comer daqui a uma hora, né, assim, que passam fome. E aí, eu trazendo novamente a minha experiência na escola, a gente tem uma disciplina lá que eu frequentemente entro, né, assim, para conversar sobre essas questões de empatia, de diferença social, né, de desigualdade, racismo, chama-se Formação Humana, o nome da disciplina. Então, a gente é interessante porque em algumas escolas há isso, né? Assim, a possibilidade de conversar. E outras escolas que são muito conteudistas, né? Que há matemática, história, que não há espaço para o debate em relação às causas sociais. Como é que fica, né? Será que a família está fazendo isso? De que maneira eu posso promover, né, essa discussão? Eu acho que abrindo o diálogo, fazendo contrapontos, colocando a possibilidade dessa criança colocar a sua opinião, né, colocar os pós e os contras, e os pais irem mediando mediante os seus valores, claro, né, que cada família tem uma forma aí de pensar e de entender as situações. Então, é importantíssimo que crianças e adolescentes estejam, né, em alerta, abertas a receber essa informação de forma clara, de forma segura, né, e sincera também. Porque se você esconde da criança alguns assuntos que você acha que é tabu, como morte, preconceito, homofobia, né, ela vai aprender em algum lugar. E ela pode aprender isso de uma forma deturpada. Então, o meu direcionamento é que a gente abrisse o diálogo, né, as famílias se aproximassem mais dos seus filhos, não deixar que eles se enclausurem nos seus quartos, né, e que a gente não sabe o que está fazendo, não sabe o que está acontecendo. É importante que a gente se reaproxime, né, dessas crianças e adolescentes e de alguma maneira traga uma formação de opinião, né? É importante para a vida adulta e para todos os pontos aí de desenvolvimento dessas crianças. Lorena,
muito obrigado pela sua participação. Eu vou precisar de mais vezes, né? Eu vou te acionar quando eu precisar, viu? Tá, joia. Pode me acionar. Foi um prazer te receber aqui. Eu fico muito feliz. Eu acho que são assuntos pertinentes para a sociedade brasileira. E nesse momento que a gente está vivendo, né, é tão importante falar sobre essa situação da psicanálise em criança. Muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigada, boa noite, e eu me coloco disponível para outros momentos, tá bom, Ederson? Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta com mais uma pauta super especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH, Vestibular Medicina 2021, prova 22 de novembro. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.